Fala pessoal, tudo bem? Bom, então resolvi gravar esse vídeo para responder aquela pergunta que eu coloquei lá no meu feed do Instagram, onde tinha uma foto minha agachando por trás e pela frente, e perguntei quais seriam as principais diferenças entre essas variações. Para começar as explicações, eu desenhei esse boneco aqui na posição inicial, né? Simulei a posição neutra aqui, que a barra não está nem na frente nem atrás, mas só para a gente entender um princípio que vai auxiliar a gente a raciocinar nas próximas posições. A partir do momento que o corpo está em equilíbrio, essa linha de força aqui, a linha da força-peso, ela tem que cair dentro da base de apoio, que no caso aqui vai ser o pé do indivíduo, certo? Essa é a base de apoio, a gente olhando na vista do plano sagital. Então, para que esse corpo ele consiga permanecer em equilíbrio, ele não caia nem para frente nem para trás, essa linha aqui, bem no centro ali da barra, na direção da gravidade, ela tem que cair sempre dentro do pé. Partindo desse princípio, para o indivíduo ele assumir a posição agachada, acontece simultaneamente um movimento de quadril para trás, joelho para frente, aonde o ângulo e o posicionamento que essas duas articulações, que são chave para a gente entender a diferença entre os exercícios, elas vão assumir posições diferentes a depender de onde a barra vai estar posicionada, se vai estar posicionada atrás ou se vai estar posicionada na frente. Quais são as principais diferenças? Para a gente já identificar de cara aqui, só batendo o olho nesse desenho, obviamente que para isso ser feito são necessárias técnicas mais específicas de cinemetria, mas a gente vai fazer aqui uma análise bem rústica, né? No olho mesmo, só para a gente entender de fato as principais diferenças. Então eu vou ensinar uma técnica aqui, um macetezinho, para a gente olhar para os dois Vs, o V do quadril e o V do joelho, certo? Então quando a gente olha para o quadril, quando a barra está por trás, para o V do quadril, ele é um V que está mais fechado do que o V do quadril quando a barra está pela frente. Então, na teoria, o que acontece? Parece que o quadril ele se movimenta mais quando a barra está por trás, ou seja, ele fecha mais e para voltar para a posição inicial ele tem que percorrer um ângulo maior. E acontece o oposto quando a gente analisa o joelho. Quando a gente olha aqui para o V do joelho, para o ângulo do joelho, esse ângulo está mais aberto na barra por trás do que quando a gente compara ele com a barra pela frente. Na teoria, ele percorre um ângulo maior, ele teria que se estender, ele se fecha mais e teria que se estender mais para voltar para a posição inicial quando esse exercício é realizado com a barra pela frente. Então, de cara, eu já cumpri aqui o primeiro tópico que eu tinha reservado, que é relacionado aos ângulos, tá? A diferença dos ângulos entre esses dois exercícios, e faltou uma articulação que também vai ser importante para lá na frente a gente discutir outros aspectos, que é a articulação do tornozelo. Então, as principais articulações envolvidas, quadril e joelho, a gente percebeu aqui nesse desenho, nessa análise bem simplista aqui, parece que o quadril percorre um ângulo maior quando a barra por trás e que o joelho percorre um ângulo maior quando a barra está pela frente. Qual é o impacto disso no tornozelo? Se vocês repararem, essa distância aqui, parece que esse V aqui, ele está posicionado, ele está mais perto do tornozelo, o que faz com que a perna vá um pouco mais à frente quando o exercício é realizado com a barra pela frente, exigindo mais mobilidade do tornozelo, ou seja, esse ângulo aqui fechando mais um pouquinho, e na prática é um pouco disso que a gente percebe, né? Indivíduos que têm muita limitação de mobilidade de tornozelo têm mais dificuldade de fazer o agachamento com barra pela frente, e eu tenho isso como experiência própria, né? Eu vou trazer algumas informações aqui baseadas tanto numa revisão rápida de literatura que eu fiz recentemente, para dirimir algumas dúvidas, quanto na minha experiência prática de tanto ensinar o exercício agachamento para diversas pessoas, quanto na minha prática de treinar o exercício agachamento. Então, uma das experiências que eu trago de cara é essa daqui. Indivíduos que têm problema de mobilidade no tornozelo, de cara já tem dificuldade em agachar, certo? Quem tem dificuldade, E esse problema ele fica mais evidente ainda quando o agachamento é realizado com a barra pela frente. Bom, vamos lá. Agora, qual é a influência dos ângulos dessa organização desse corpo? Ele influencia nos torques, ou seja, nas forças que cada articulação vai realizar ali para produzir esse movimento. Então eu vou fazer aqui uma linha
Vou traçar a linha imaginária aqui, da linha de força, né? Vamos fingir que caiu no pé. O desenho foi feito à mão, então vamos fingir que caiu no pé. Vamos corrigir. Pronto. Pronto, agora tá certo. Bom, então, para a gente entender qual é a influência desses ângulos, dessas organizações nos torques articulares, primeiro, eu vou começar analisando o agachamento pela frente. E aqui, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou começar aqui pela coluna torácica. Ó, quando eu marco aqui o braço, o momento de resistência, o braço de resistência, que é a distância lá da região articular para a linha de força, eu percebo que na região torácica, quando eu comparo os dois exercícios, o agachamento pela frente ele exerce um torque, um momento de resistência maior na região torácica quando a barra está pela frente. E é justamente o que a gente percebe, né? É mais difícil manter a postura ereta quando a gente está fazendo front do que quando a barra está aqui atrás, que a própria posição já auxilia mais. Vamos para baixo, para o quadril. Quando a gente chega no quadril, eu tenho aqui essa distância no agachamento por trás, enquanto eu tenho essa distância no agachamento pela frente. E a gente percebe aqui, pela minha régua aqui super precisa, que existe ali um torque extensor maior no agachamento por trás, porque a distância entre o eixo de movimento e a linha de força, ela é maior. E aí quando a gente vai olhar isso no joelho, quando a gente vem para o joelho, essa distância no agachamento pela frente, ela é um pouco maior. Então na teoria, o que acontece? Parece que existe um torque extensor maior na coluna, maior no tronco e quadril, maior no quadril, né? Propriamente dito, a articulação do quadril, no agachamento feito com a barra por trás, e um torque extensor maior no joelho, no agachamento feito com a barra pela frente. Agora, será que isso de fato se reflete em atividade muscular? Alguns estudos já compararam isso. Não existe ainda uma conclusão muito clara, enquanto um estudo mostrou que existe uma atividade eletromiográfica maior em quadríceps, quando comparado a esses dois exercícios no agachamento pela frente, e em posterior de coxa, quando comparado a esses dois exercícios no agachamento por trás. Mas outros estudos que replicaram, fizeram investigações similares, não conseguiram observar essa diferença. Mas na prática, eu não gosto muito de falar isso, mas na prática a gente percebe que de fato existe uma exigência maior, e a gente já viu porque o ângulo de trabalho é maior, o ângulo percorrido é maior, o trabalho acaba sendo maior. A sensação de esforço de trabalho é maior quando a gente realiza o agachamento pela frente na coxa do que quando a gente realiza o agachamento por trás. A sensação de esforço é maior no quadril posterior de coxa, mas de fato isso é uma afirmativa que a gente não pode ainda fazer com 100% de certeza. Então eu vou passar aqui por esse termo, por esse tópico, eletromiografia. Parece que existe uma atividade maior de quadríceps em agachamento pela frente e uma atividade maior de posterior de coxa em agachamento com a barra por trás. E agora, por fim, vantagens e desvantagens de cada uma dessas duas opções, de cada um desses dois agachamentos. Vamos lá. Começando pelo agachamento por trás. Para assumir essa posição, colocar a barra nas costas, primeiro que botar a barra nas costas ou no ombro já não é confortável, de fato. Tá? Realizar agachamento com barra pura, que é o modelo ideal ali, agachamento raiz, né, sem almofadinha, ele de cara ele já não é tão confortável assim, mas com o tempo ele acaba ficando, a gente acaba se acostumando. Mas para assumir essa posição inicial aqui de colocar a barra nas costas, a gente precisa de um mínimo de mobilidade em abdução e rotação lateral para que a gente consiga assumir uma postura adequada. Então, quem não tem essa mobilidade, eu já tive alguns clientes que não tinham, alguns alunos que não tinham, eu tinha que adaptar de outras maneiras, já não conseguem nem entrar na posição. Então isso é uma limitação assim, para o agachamento por trás. Ele tem um torque, tá? Isso alguns estudos já mostraram, já quantificaram, existe um torque maior
na região do quadril e coluna lombar, então o momento de resistência e o torque que é maior quando comparado ao frontal. Mas assim, eu não vejo isso como uma desvantagem ou uma limitação, ou se eu quero preservar a minha região lombar, eu vou fazer o front. Eu não vejo essa diferença assim tão grande, essa diferença assim tão gritante, até porque se o indivíduo ele fizer o deadlift, qualquer tipo de deadlift, ele já vai ter um torque, um momento de tensão muito maior na lombar do que se ele fizer o agachamento por trás. Então, às vezes a gente poupa por um lado e depois faz um outro exercício que exige até mais. Quadril e tornozelo. Indivíduos que têm limitação de tornozelo, fica mais fácil agachar com a barra por trás, certo? Então, assim, pontos mais críticos aqui: ombro, quadril lombar, quando a gente fala de sobrecarga, né, de força. Aqui, tornozelo seria um ponto mais crítico. É mais difícil agachar numa amplitude profunda quem tem pouca mobilidade de tornozelo no front. E punho. Punho é um grande limitador do agachamento com a barra na frente. Para a gente colocar a barra no rack frontal, a gente precisa de um mínimo de mobilidade, de flexibilidade de punho. E quem não tem, não consegue entrar. Não tem jeito, o indivíduo pode ter a maior força que for, se ele não tiver mobilidade de punho, ele não consegue nem entrar na posição para começar, assim como o camarada aqui também não consegue entrar na posição se não tiver uma boa mobilidade de ombro. Por exemplo, se eu quiser poupar mais o joelho, eu prefiro o agachamento com a barra por trás. Se eu quiser poupar mais o quadril lombar, eu prefiro o agachamento com a barra pela frente, se for para passar uma mensagem final. É essa mensagem final que eu deixo.